Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui, né? Quanto tempo que eu não apareço? Quero responder uma caixinha, gente. Hoje eu vim aqui responder especificamente a dúvida de um seguidor, que é como manter a sanidade mental. Então, bom dia, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui, né, do nada. Tati sempre aparece do nada, né? Quando dá uma brecha no dia, eu digo, bora lá fazer uma live. Gente, hoje eu quero falar sobre sanidade mental, tá? Como a gente manter a nossa sanidade mental, que foi uma caixinha que eu recebi esses tempos. Tati, como que a gente mantém a sanidade mental, tá? Nesse vulco da contemporaneidade. É como eu falo, né, gente? Como o filósofo falava, tudo em volta induz a loucura. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Bom dia, Fernanda. Então, né? Como que a gente mantém a sanidade, gente? Porque é um desafio, né? Aqui do lado de cá, eu confesso pra vocês que eu tenho muito zelo, né? Pela minha qualidade de vida, pela minha saúde mental, até para eu poder cuidar efetivamente dos meus clientes e das pessoas que eu amo, né? Só que é um desafio, gente, porque às vezes a gente tá querendo manter um bom hábito, um hábito saudável, a gente tá querendo manter um estilo de vida razoável e tudo em volta está induzindo a loucura. Tudo em volta, quando a gente parece que a gente tá querendo se salvar desta loucura, a gente só ouve crítica, né, ou julgamento, olha como é que tá fazendo isso, pô, o que não tá deixando de ganhar dinheiro, ou então não tá fazendo o que a gente ouve, por quê? Porque todo mundo tá doente, gente. Parta do princípio que a maior parte das pessoas está doente, está adoecida, infelizmente. Estou falando com dor no meu coração. Mas a maior parte das pessoas, da tua família, a maior parte das pessoas da tua comunidade, sei lá, do lugar onde tu estuda, tu frequenta, do teu trabalho, deixa eu te contar, a maioria dessas pessoas está um pouco adoecida. Ou a pessoa está um pouco ansiosa, ou está um pouco depressiva, ou está um pouco apática, porque às vezes é isso, né? Existe só uma apatia, existe uma ausência de qualquer coisa ali na pessoa, tá? Então, gente, como que a gente faz para manter a sanidade mental, né? Nesse tempo tão difícil que a gente vive aí, tá? Onde realmente parece que tudo em volta fica nos conduzindo a um estado depressivo ou ansioso, né? Acelerado. E, gente, dos princípios que eu quero trazer agora, quem quiser aprender aí um pouco como manter a sua sanidade mental, anote. O primeiro princípio, gente, é o desenvolvimento da virtude da humildade, que é feito através de tarefas simples, tá? Porque, gente, a sanidade mental, ela vem através, tá, da virtude da humildade. Assim como a soberba está para a loucura. Então, me acompanha, Tati, eu quero ter sanidade mental. Naturalmente, tu vai ter que ser uma pessoa humilde, tá? Tu não vai poder ser uma pessoa soberba, arrogante, prepotente. Então, assim como a soberba está para a loucura, a virtude da humildade está para a sanidade mental, tá? Então, todo mundo que quer manter a sua sanidade mental vai ter que ter um pouco de humildade, vai ter que saber desenvolver humildade na sua jornada. Como que a gente desenvolve humildade na prática, gente? Na prática, vida prática. Como que a gente desenvolve a virtude da humildade para se manter, né, são, uma mente sadia, enfim. Aceitando a realidade. Quantas vezes vocês já me ouviram falar de instalação na realidade, né? Olha, se tu não te instalar na realidade, se tu não te colar na realidade, criatura, se tu não aceitar a realidade, tu não vai ter sanidade mental. Ponto. Assisti as 3 aulas de autoterapia e lá vi muitos recursos. Foi excelente, como sempre, Tati. Obrigada, mimosa. Que bom que tu gostou. Então, assim, se a gente não aceitar a realidade, nós não teremos sanidade mental. As pessoas mais doidas que tu vê por aí, aquelas pessoas doidinhas mesmo, gente, até uma esquizofrenia. Então vamos chegar num ponto de patologia, né? O primeiro ponto é a neurose. A pessoa cria os cenários e acredita. Então ela já descolou um pouco da realidade, tá? Aí vem, às vezes, né, as questões obsessivas, né, que são tudo neuroses no fim das contas, são pensamentos sabotadores. Aí a pessoa já se descolou um pouco da realidade, ou seja, tu tá inventando o cenário e acreditando, tu não está colado na realidade. Então a pessoa é excessivamente ciumenta, controladora, enfim, né, uma pessoa que realmente ali é obsessiva, ela tá se descolando um pouco da realidade. Aí vem as psicoses, gente. É um outro nível, né? Então a pessoa parece que cria uma realidade no paralelo. Ninguém tá entendendo nada. Por que essa criatura é infeliz? Quantas vezes vocês já se perguntaram isso? Ou pra si mesmo. Olha, por que eu estou infeliz? A minha vida é boa. Aí as pessoas às vezes chegam na clínica assim, né? Mas Tati, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, meu filho é lindo, meu casamento é bom, mas eu sou profundamente infeliz. Sim, porque tu tá quase num estado de psicose, criatura. Tem um mundo interno que te sabota o tempo inteiro.
que dentro dos teus pensamentos, aquilo que tu é, aquilo que tu faz, aquilo que tu tem, não é o suficiente no teu julgamento. Isso é uma neurose. Olha, tu te desinstalou da realidade, tu não tá mais colado na realidade. Isso por conta de quê? Geralmente por conta de soberba. Como é que a gente pode definir soberba aqui? Olha, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Olha o pensamento que a gente tem, olha as doideiras, velho. Se eu fosse Deus, eu pagaria mais pra mim mesmo no salário, né? Se eu fosse Deus, eu mandaria chuva, não mandaria sol. Se eu fosse Deus, fulaninho falaria tal coisa. Então, a gente se coloca no lugar de Deus e a gente quer modificar a nossa realidade. Aí, quando a gente não consegue aceitar a nossa realidade, seja qual for, status, né? Fisicamente falando, mas eu queria que o meu narizinho, Tati, fosse mais assim, não assado. Filho, então tá, tu sabe mais do que Deus, entendeu? Porque Deus te fez assim, aí tu não te aceita, te descolou da realidade, criou uma neurose, obviamente tu vai ser infeliz. Sem aceitar a realidade, somos infelizes, ponto. Não há nenhuma chance de ser feliz descolado da realidade, vocês estão entendendo? Então, existe a neurose, que são esses cenários. Depois existem as psicoses, que são quase como outra realidade que a pessoa cria, inventa, acredita e sofre por conta daquilo. E depois vem as esquizofrenias, né, gente? Que é realmente aquilo que a gente vê ali, que precisa, né, que se tornou patológico efetivamente. Nós somos deuses também porque podemos mudar a nossa realidade. Aqui que eu quero falar sobre a responsabilidade. Tá? Porque aí o que acontece, gente? Existe um ponto aqui crucial. Como manter a sanidade mental? Aceitando a realidade. Acontece que existe 2 pontos. Aquilo que a gente chama de contingência, ou seja, são fatos imprevisíveis, né, que não estão no nosso domínio, que escapa do controle de qualquer pessoa, são eventualidades. Gente, isso é só a vida acontecendo. Então, como é que a gente vai aceitar a realidade? Dividindo em duas partes aqui, ó. Uma parte não está no meu domínio, ou seja, todo acontecimento externo que eu não posso controlar. E uma outra parte, então, está no meu domínio. Qual é a parte que está no nosso domínio? Como disse ali, né, a Neuma. A nossa resposta diante desta realidade, gente. Então, para manter a sanidade mental, a gente aceita a contingência, ou seja, tudo aquilo que não está no nosso domínio, e nós focamos na nossa resposta diante desta realidade. É assim que tu vai manter a tua sanidade mental, mesmo se a gente for pegar casos muito cabulosos, como, por exemplo, Viktor Frankl, que viveu em campos de concentração. Olha, realmente, quase a totalidade da realidade escapava ao seu controle. Óbvio, né? Eu tô dentro de um campo de concentração. Aqui eu sou tratado feito pior que um animal, né? Hoje em dia, muito pior. Então, isso tudo aqui, que é o comportamento dos outros, que é uma revolução, enfim, né? Isso tudo me escapa. Isso não está no meu domínio, não está no meu controle. Tá, o que está no meu controle? Aceitar a realidade, me colar na realidade sem criar neuroses, psicoses, né? Eu me instalo na realidade e eu controlo a minha resposta diante disto. Então, Viktor Frankl, por exemplo, diante de campo de concentração, criou a logoterapia. Um cenário onde todo mundo se afundava, ele conseguiu perceber que tinham pessoas que efetivamente se tornaram mais animais, que estavam lá na selvageria, né? E tinham as outras pessoas que entregavam a vida por amor, como Maximiliano, por exemplo, né? Foram botar um cara dentro de um buraco e o cara disse, não, por favor, me poupa, eu tenho família ainda. O cara tava, todos eles dentro de campo de concentração, gente. Eu ainda tenho família, eu preciso viver pelos meus. Aí vem Maximiliano Kolbe e diz assim, me leva eu no meu lugar, eu vou no lugar dele. E Viktor Frankl vendo aquilo. Como que tem pessoas que comem umas às outras diante do sofrimento e outras pessoas que entregam a própria vida diante do mesmo sofrimento, do mesmo cenário, da mesma realidade, gente? Então, a depender de como a gente responde à realidade, tá? Nós vamos, de fato, nos elevar, amadurecer. Ó, a Fernanda botou aqui, ó, eu estou fortalecendo as 7 virtudes e está me ajudando muito. Então, ou a gente vai diante da realidade, gente, sempre colado na realidade, tá? Desenvolver essas virtudes, ou a gente vai se tornar bicho, pô. Ou a gente vai se afundar, ou a gente vai ir. A gente vai se tornar uma pessoa neurótica como quase a totalidade das pessoas que a gente encontra na rua, gente. Tu pode ver que são pessoas que estão no piloto automático, geralmente não tem um pingo de consciência, pô.
Estão ali fazendo escolhas completamente aleatórias na vida, sem um pingo de razão, de prudência, de virtude, de magnanimidade. Então, diante da realidade, a gente aceita e a gente divide. Bom, o que está no meu controle e o que não está no meu controle. O que não está no meu controle é apenas a vida acontecendo e a gente tem que ter uma postura madura diante desta realidade que não está no nosso controle. Porque é isso aqui que vai enlouquecendo, gente, tá? O que vai enlouquecendo? Existe uma realidade que não está no meu controle, a saber, uma doença, qualquer tipo de perda, uma crise econômica, o comportamento do outro, uma ofensa, né? As questões profissionais, né? Qualquer coisa, gente. O cônjuge, o filho, blá, 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 não está bem. Eu posso até influenciar em alguma parte, mas não está bem no meu controle. Quando a gente se depara com essa realidade que nós não podemos controlar, e toda ansiedade é desejo de controle, fica a dica. Quando nós nos deparamos com essa realidade que nós não conseguimos controlar, geralmente a pessoa imatura, ela começa num processo, em primeiro lugar, de negar. Então tem pessoas que negam a realidade, porra. Esse é o primeiro ponto e é o crucial entre a sanidade e a loucura. Se tu negou a realidade, tu enlouqueceu um pouquinho. Ponto. Tá? Ah, meu filho fez uma coisa muito feia. Se tu negou esta realidade, tu está um pouquinho mais louca. Uma pessoa que se tornou um pouquinho mais insana. Entendeu? Ah, mas eu não quero acreditar que blá, 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 blá. Filho, com todo amor que existe no meu peito, seja humilde. É isso mesmo. Aconteceu isso mesmo. Declare a verdade das coisas. Jamais negue uma verdade, por mais dura que ela seja. Porque isso te leva à loucura. Anota em algum cantinho. Negar a realidade leva à loucura. Seja qual for a realidade, gente. Questões políticas mesmo, né? Essas pessoas ficam lá negando a realidade. Questões mercadológicas, questões conjugais, né? Eu não quero acreditar que essa pessoa me traiu. Eu não quero acreditar que isso está acontecendo. Que eu li aquela mensagem. Criatura, não querer acreditar na verdade enlouquece. Tu vai criando neuroses, camadas de camuflagem, né, nessa verdade, e daqui a pouquinho tu não te reconhece mais. Tu te perdeu da realidade. Tu te tornou uma pessoa insana. Então, o primeiro ponto, não negue a realidade. Em segundo ponto, saia deste lugar de vitimismo, de raivinha e de injustiça. Tati, me deparei com uma realidade que não está no meu controle. Beleza. Ai, meu Deus, e agora? Porque isso é injusto, porque comigo não era pra ser assim. Porque isso é uma postura completamente infantil, que vai te levar à loucura. A verdade liberta a mente, com certeza, e o coração, exatamente. É a verdade que nos mantém com a nossa sanidade mental em dia, gente, e com a possibilidade de ação. Porque quando a gente aceita aquela realidade que não está no nosso controle, nós temos energia para focar naquilo que está no nosso controle. Então a maior parte das pessoas fica. Beijo, Mara, querida. Coisa boa te ver por aqui. Que saudade, gente. Muitas pessoas focam naquilo que não tem controle, não tem energia para focar na sua reação diante daquela realidade. Porque tá negando, porque não quer, porque tá se achando o maior injustiçado do mundo. Então, segundo ponto, tá? Para alcançar a sanidade mental é não ficar neste lugar de vitimismo. E eu não estou falando que tu não é vítima. Porque, por exemplo, a pessoa que é traída é vítima, sim. Olha, tu foi vítima de traição. Ok. Outra coisa é tu ficar neste lugar aí de vitimismo. Pegar o viés do vitimismo só te enfraquece, criatura. Então, mesmo que a realidade seja dura, tu vai ter que declarar: fui traído, estou falido, estou doente, sei lá, gente, qual for a realidade, tá? Minha mãe não me ama, seja o que for, tá? Ou a verdade às vezes é sobre si mesmo. Olha, eu sou um crápula. Olha a merda que eu fiz. E tu vai olhar pra ti e vai declarar essa imundícia que tem dentro de ti, sem camuflar a verdade, pra tu não enlouquecer. Porque esta é a única possibilidade de cura para o ser humano. Segundo lugar, saia deste lugar de vitimismo. Ai, mas o que fizeram? O que aconteceu? Porque num acidente que eu perdi... Criatura, o vitimismo só te enfraquece. Mesmo que tu seja vítima, não fique no lugar dessa
impotência. Porque a vítima é impotente. Se tu pega o viés do vitimismo, obviamente não vai ter poder para mudar a tua realidade. Então não fica com raiva, não fica com esse senso de injustiça, tenta digerir isso o mais rápido possível. Estou aqui ensinando técnicas, tá? Para tu manter a tua sanidade mental diante de qualquer realidade, de qualquer circunstância, seja qual for. Tati, mas lá no meu trabalho alguém fez uma fofoca e foi muito injusto. Beleza, criatura, eu não estou falando que não é injusto. Eu estou falando para tu não pegar o viés do vitimismo e ficar com pena de si mesmo, porque isso só te enfraquece. Então, digere essa injustiça que às vezes, né, a gente passa. Às vezes é só um senso de injustiça. Às vezes é injustiça verdadeira, tá? Tu efetivamente está sendo injustiçado. E tu vai ter que focar na tua reação diante daquela realidade, porque naquilo tu não tem controle. Então, não negue, também não fique pelo viés do vitimismo, tá? Tô te ensinando aqui a manter a tua sanidade mental. Terceiro lugar, não fique barganhando consigo mesmo, tá? Porque às vezes a gente fica fazendo umas negociações internas que nos levam à loucura. Por exemplo, o fato já está ocorrido. A coisa já aconteceu. Tu já foi traído, sei lá o quê, tu já perdeu a pessoa amada, ou tu já faliu, ou tu já fez um negócio muito ruim na tua vida, tu fez uma escolha muito ruim, ou tu errou mesmo, tu tá te sentindo culpado, tu tá te sentindo culpada. Aí vem um espaço, gente, de negociação interna. Mas se eu tivesse falado tal coisa, e se eu não tivesse feito tal coisa, mas e se eu tivesse avisado, blá blá blá. Isso é enlouquecedor. Isso também é neurose, gente. Porque tu não vai conseguir voltar ao passado para editar aquela patinha. Entendeu? Ah, mas se eu não tivesse feito aquela escolha. Filho, só que tu não vai conseguir voltar lá. O máximo que tu vai conseguir é aprender alguma coisa com isso tudo. E dizer, da próxima vez, eu não vou fazer a mesma coisa. Então não te pegue neste lugar de negociação interna. A realidade, a gente pega, aceita, não nega. Não fica nesse lugar de vitimismo, tá? E a gente também não fica negociando muito com a gente mesmo. Primeira vez aqui, simplesmente amei. Beijo, Daia. Seja muito bem-vinda. Policastro. Não é assim que a gente mantém a nossa sanidade mental, tentando fazer, né, uma edição no passado. Então, calma. E aí, Thaís? Como é que tu tá, mimosa? Beijo. Não é indo ali no passado, ali, rapidinho, que nem mais rapidinho, porque tu te enrosca nessa neurose e que enlouquece, né? E aí tu fica, mas se eu tivesse falado tal coisa, se eu tivesse feito tal coisa, mas e se eu não tivesse feito... Saia deste lugar. Isto é enlouquecedor. Todas as vezes que tu te pegar tentando editar o passado, qual é a pergunta que tu vai fazer? O que eu aprendi com isso? Ah, aprendi a ser mais prudente, né? Da próxima vez, eu irei agir diferente. Ok, encerra este assunto. Quer manter a tua sanidade mental? Para de barganhar. Para de querer negociar. Tu não vai conseguir excluir o passado, editar o passado. Não vai rolar, tá? Então a gente, mais uma vez, tem que te colar na realidade de novo. Criatura, eu sei que se tu tivesse feito diferente, ou se tu não tivesse feito alguma coisa, a realidade seria diferente, óbvio, né? Ação-consequência. Né? Escolha, consequência, ação-reação. Mas não temos mais essa possibilidade. Então para de te descolar da realidade, porque daqui a pouco tu tá achando o cenário perfeito na tua cabecinha, afundada num monte de merda, porra. Ai, mas e se eu tivesse feito naquele dia, naquele almoço, naquele jantar, falado tal coisa, e depois se eu não tivesse falado tal coisa, e depois se a coisa tivesse acontecido diferente, e se não tivesse... Criatura, na tua cabecinha é um mundo ideal. Aí claro que vai gerar culpa. Entende? É claro que isso vai ser muito sedutor, porque o ideal é sedutor. O real, nem tanto. Quem é que conta, né? Quem é que conta que a vida real não é tão sedutora assim? Que a vida real, ela não é tão perfeita assim quanto os teus pensamentos? Óbvio que não. É só no mundo das ideias. A perfeição está para o mundo das ideias, criatura. Para o mundo da lógica. Não está para o mundo material, concreto, objetivo, onde a gente estabelece a nossa vida. Então não fique neste lugar. Não te permita ficar muito tempo neste lugar de barganha, negociação e idealização, tá? Existe o mundo da mente e o mundo dos entes. Para o mundo da mente existe perfeição.
né? Existe a fórmula de Bhaskara. Na concretude, não temos. O que temos? O autoaperfeiçoamento. Para o ser humano está o autoaperfeiçoamento. Nunca seremos perfeitos. Então deixa eu te contar, tu nunca vai ser tão perfeitinho quanto é no mundo das tuas ideias, tá? Não vai. Tu pode até ser melhor do que tu pensou. Mas assim, idealizado, tu nunca vai ser, criatura. Tu vai ser a coisa real. Então não fique neste lugar de mente mais tempo do que no mundo dos entes, tá? Existe o mundo da lógica, né? Do imaterial. Existe o mundo aqui da mente, existe o mundo material, concreto, objetivo. A gente tem que viver no mundo... O que eu falei da sanidade mental, gente? Colado na realidade, criatura, não te descola da realidade. Vai lá, dá uma visitada, vê o que tu aprendeu com a coisa, olha pro passado. Óbvio que a gente tem que fazer um autoexame. Mas não se perca nesse mundo idealizado, tá? Onde se tu tivesse feito ou não tivesse feito as coisas... mas já passou. Agora aprende o que tu tem que aprender e volta pro mundo dos entes, dos seres, o mundo real, tá? Eu e tu, concretude, tá? Agora, tem mais um ponto, né? A partir do momento que a gente não nega a realidade, a gente declara a realidade. A gente sai deste lugar de vitimismo, mesmo sendo vítima, volto a falar. A gente sai do lugar de vitimismo, a gente pega o protagonismo, tá? Como o Viktor Frankl, num campo de concentração. Diante de coisas horrendas. Eu decido, aqui, dentro das minhas possibilidades, criar uma terapia, porra. Pra dar sentido à vida, mesmo nessas situações. Então, gente, por mais horrível que a circunstância seja, sempre nós conseguiremos sair deste lugar de vítima. Mesmo sendo, não ficar no lugar de vitimismo, tá? Mas pegar o protagonismo. Olha, eu realmente estou sendo vítima de injustiça, sendo vítima de maldade alheia. Mas eu vou, como um bom aproveitador, pegar o protagonismo da minha vida, usar as ferramentas que eu tenho, os recursos que eu tenho, que é o meu comportamento, que é a responsabilidade, que é como que eu vou responder diante desta realidade. Não vou ficar nesse viés do vitimismo, sentindo pena de mim mesmo. Vou aproveitar tudo que tem aqui para me elevar, para desenvolver virtude. Tirar proveito disso tudo aqui, tá? Depois que a gente faz isso, a gente para de barganhar, a gente para de fazer essa negociação interna totalmente inútil. Às vezes a pessoa cai numa depressão. Ah, então tá, Tati. Pô, tu tá me pedindo uma coisa bem ruim aqui, né? Eu tenho que aceitar a realidade. Não posso ficar no lugar de vítima, né? Não posso sentir pena de mim mesmo. Então já fica difícil, porque eu não posso reclamar, não posso murmurar, eu tenho que ter um olhar, né? Da minha responsabilidade, de como que eu vou reagir diante da realidade, não de como que aquilo me afetou, mas de como que de fato eu vou responder a isto. Aí eu também não posso ficar negociando comigo mesmo, porque no mundo das ideias é muito sedutor, né? Então eu não posso ficar fazendo aquelas cogitações infinitas de se eu tivesse, se eu não tivesse, blá 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 blá. Então eu deprimo, eu me afundo. E aí a gente também perde sanidade mental, né, gente? Quando a gente deprime, o que é a depressão? É uma ausência de esperança, tá? Claro que existe a depressão patológica, não estou falando disso. Estou falando de uma depressão circunstancial. A realidade que está na tua frente te entristece. Ponto. Então tu deprime. Só que a gente tem que saber que a depressão é um esvaziamento de esperança. A depressão é uma desesperança que nos leva ao desespero. Nós não podemos ficar muito tempo neste lugar. Às vezes a gente tem que se abraçar na tristeza. Perdi um ente querido, né? Ou um negócio que não deu certo. Tive que desistir dos meus planos, estou frustrada, o término de um relacionamento, sei lá, gente. Às vezes a circunstância é triste, tá? A gente vai lá e se abraça na tristeza. Mas a gente não perde a esperança. Presta atenção no que eu tô te falando. Não estou falando pra tu não ficar triste. Porque isso é loucura. O ser humano tem, naturalmente, sentimentos, né? Então, não querer ficar triste, não querer sofrer é coisa de estoico, é coisa de doido, entendeu? É uma pessoa que quer se tornar tão insensível à vida que vai perdendo a capacidade de se entristecer com as perdas, com a maldade. Isso não é humano, gente. A gente deve se entristecer diante dos males da nossa vida, mas jamais podemos perder a esperança. É aqui o ponto de sanidade mental e loucura, tá? Quando que a pessoa perde a sanidade? Quando diante de uma tristeza ela perde a esperança. Mesmo diante de qualquer realidade, por pior que seja,
Sempre temos que ter, no fundo, aquela ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê. Tati, eu não tenho religião. Então tu tá fudido, criatura. Tá fudido. Sabe por quê? Porque tu tem espírito. Se tu não tem uma religião, tu não tá dando tratamento ao teu espírito. Entendeu? Tu tá muito fudido mesmo. Tu vai acabar tomando um monte de medicação ou ficar triste, mal-humorado, infeliz, insatisfeito, vazio e ponto final. E a vida é tua. Quer fazer, faz. Tá? Tô falando nada. De como que tu deve ou não deve. Só tô te ensinando a ter sanidade mental. Se diante de uma realidade que é realmente má, ruim, tá? Tu não tiver a capacidade de te entristecer profundamente com aquilo, mas ter um olho no futuro, dizendo assim, cara, tem expectativa de um futuro melhor. Por pior que esse cenário pareça, isso vai sair uma coisa boa daqui. Deixa eu falar. Deus não permite nenhum mal que dali não saia um bem superior. Se tu tá passando por qualquer mal na tua vida, vai sair um bem superior daí. É só tu prestar atenção e tu querer enxergar. Vai sair virtude, vai sair mudança de vida, vai sair independência emocional, às vezes a pessoa pede um namorinho, tá? Um namorado. Meu Deus, aquilo parece um mal, né? Terrível. Aí depois que a pessoa supera, porra, como eu aprendi com aquele término. Que eu não devia, né, não deveria estar negligenciando a minha individualidade, que eu não podia estar, né, dependente emocional daquela pessoa. Eu aprendi tantas coisas, eu me tornei uma pessoa muito mais... Bom, então tá. A vida permite um mal, porque dali vai sair um bem superior, tá? Então nós não podemos cair neste lugar de depressão e desesperança por conta de um fato específico da realidade, por conta da realidade. A gente se entristece, a gente se abraça na tristeza, mas a gente não perde a esperança. Lá no fundo a gente confia. A gente confia que daquele mal vai sair um bem superior. Ponto. Tá? Mesmo que a gente não esteja entendendo nada, entendeu? Mesmo que pra gente não faça nenhum sentido, mesmo que vá, de repente, demorar meio ano, 1 ano, 2 anos. Tem coisas na minha vida, gente, que eu fui entender qual era a razão daquilo, até lá, 2, 3 anos depois. 2, 3 anos depois, pô, graças a Deus que aquilo aconteceu. Porque a partir daquilo, aconteceram outras coisas que me elevaram, me amadureceram, me colocaram num outro patamar, tá? E em último lugar, gente, né, como manter a nossa sanidade mental, aceitando a realidade, desenvolvendo a virtude da humildade, que lá no início eu falei, é de fato chegando à aceitação. A aceitação, ela é uma questão de... Isso era para ter acontecido. Vai ficar gravado sim. Todas as minhas lives ficam gravadas. Estou tentando voltar, gente. Vou contar para vocês não acreditam. Faz uns 3 meses que eu tô tentando voltar a fazer live. Vamos ver se agora vai. A aceitação, gente, ela é um ato de humildade. Se isso aconteceu, era para ter acontecido. Se isso aconteceu, era para ter acontecido. Bota isso na tua cabeça. Tatua isso, criatura. Seja qual for a realidade, por mais dura que seja ou boa. Porque às vezes o que acontece? As pessoas, elas entram na síndrome do impostor, né? Meu Deus, mas como que eu recebi tanta graça? Como que eu estou recebendo tanta graça ultimamente? Né? Criatura, se aconteceu, era para ter acontecido. Isso é a aceitação da realidade. Seja uma coisa ruim ou seja uma coisa muito boa. Aceitar a realidade é uma disposição do espírito da pessoa humilde. A situação que a pessoa gosta de ser vítima de determinada situação, para justificar algo de errado com ela mesma. É a pessoa, né, Igor? É a pessoa que... Igoraninha, não sei quem é que tá aí. Mas, no geral, a pessoa que se coloca no lugar de vítima, né, gente? Que fica nesse viés do vitimismo. A tua postura diante dessa pessoa tem que ser uma postura de compaixão. Não de julgamento. Não de colocar o dedo na cara da pessoa. Não, criatura, de compaixão. Deixa eu te contar. Ninguém tá reclamando, se vitimizando, entende? Botando o dedo na ferida porque quer. Entende? Ninguém faz isso porque quer, gente. A pessoa faz isso porque não tem capacidade mesmo. Porque ainda não conseguiu desenvolver, porque não virou a chave. Porque não teve a graça que de repente tu teve na vida, de encontrar uma Tati pela frente, que dá umas porradas, entendeu? E aí tu acorda. Porque a gente fica aqui, gente, né? Eu e mais uma galerona aí no Instagram e toda, enfim, né? A gente fica aqui jogando ao vento. A pessoa que tá pronta pra receber um insight vai receber.
Olha, de repente, sei lá, tem aqui 20, 30, quantas pessoas vão ver essa live aí? Não sei. Aí vai ter 3 ou 4 que vai dizer, nossa, virei uma chavinha. Isso é graça, gente. Isso é graça. Eu falo a mesma coisa pra todo mundo. Pra cada um de vocês vai cair diferente. E pra alguns, muito poucos, às vezes, é um que a gente chama de insight, que é um elemento de iluminar o intelecto da pessoa. A pessoa vira a chave, tava na hora da pessoa. Isso é graça, isso a gente não controla, gente. Quem que controla quando que vai amadurecer, quando que vai despertar, quando que vai... Ninguém controla isso. Por isso que a gente tem que orar pelas pessoas, Deus. Durante muito tempo eu fazia uma oração que é: ilumina o intelecto, ilumina a sabedoria. A gente tem que pedir pro Espírito Santo iluminar a criatura, porque não tá vendo, tá cego. Não adianta, gente. Quem que vai iluminar? O nosso exemplo, né? E a nossa, principalmente a nossa conduta, né? O que a gente fala meio que pouco importa na real, entendeu? Mas às vezes a nossa conduta, ela impacta mais a pessoa. A pessoa começa a se impactar e começar a perceber e desejar. E aí quando vem qualquer coisinha aleatória, uma frase, uma live, um negócio assim, a pessoa vira a chave. Então a tua postura diante dessa pessoa que se sente vítima das circunstâncias, né? É uma postura de compaixão, tá? Tenta realmente ajudar essa pessoa. Pede pra Deus iluminar o intelecto dela, porque é uma pessoa que sofre muito, tá? Só pra constar. Essa pessoa sofre muito mais do que tu. Mesmo que ela viva reclamando no teu ouvido, entendeu? Tu já tem um nível de consciência maior para lidar com isso. Aquela pessoa não tem, não. Né? Hoje faz 17 anos que essa hora estava levando meu marido, velando, aliás. Só parei de sofrer quando aceitei. Não estava no meu controle. Exatamente. Então, esse tipo de circunstância, a gente se abraça na tristeza, mas a gente tem que ter uma disposição de aceitação. Olha, se aconteceu, era para ter acontecido. Não está no meu domínio, eu tenho que aceitar. Virtude da humildade. Sábio mesmo é aquele que sabe os limites de seu espírito. É isso aí, gente. Quem tem o autoconhecimento, como diria, né, o filósofo, só sei que nada sei, né? Então, quando a gente tem a consciência das nossas limitações, nossa, isso aí já é um grande princípio de sabedoria, né? Acho importante saber passar o processo de deserto com sabedoria. Essa é a disposição que a gente tem que ter no nosso espírito. Gente, foi muito bom ter convosco, tá? Queria dar essa mensagem para vocês de como manter a sanidade mental, né, através da virtude da humildade. Qual é a virtude da humildade? A aceitação da realidade, a prática, né? A aceitação da realidade. Se aconteceu, era para ter acontecido. Eu não vou negar, eu não vou ficar com esse senso de injustiça dentro de mim, pelo viés do vitimismo. Eu não vou ficar negociando comigo mesma, tentando entender o que foi, o que não foi, o que poderia ter sido, tá? Não te perca nessas neuroses. Eu não vou desesperar e cair neste lugar de depressão, onde há um esvaziamento de esperança, né? Mas eu vou confiar que alguma coisa boa vai sair de tudo isso daqui e eu vou aceitar a realidade. Se aconteceu, era realmente para ter acontecido, né? Então, meu papel nisso tudo é a aceitação. Diante da realidade que não está no nosso controle, nós aceitamos. Tá bom, minha gente? Foi muito bom estar convosco, né? Espero que eu consiga entrar ao vivo mais vezes. Estamos aí na batalha de tentar manter a regularidade das lives, né? Não dá sem muito sucesso, mas sempre que dá eu tô por aqui, tá? Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!